Fenômeno: a ectoplasmia não necessita de nenhuma explicação espírita. Por que supor que um indivíduo defunto possui, mais que um indivíduo vivo, o poder de levitar um corpo humano, de fazer sair uma expansão do corpo do médium? Por que outorgar aos mortos poderes mecânicos, em lugar de outorgar esses poderes aos vivos? É acrescentar o inverossímil ao inverossímil. Mas é necessário ir muito mais longe, porque a ectoplasmia é bem mais complicada que a formação de um ectoplasma, visível ou invisível, que desloca um lápis, um tinteiro, uma caixa de música. Há em certos casos, sempre rigorosamente constatados, formação de um fantasma, que tem às vezes, raramente, uma semelhança surpreendente com um defunto. Por exemplo, a senhora Wickham vê, ao mesmo tempo em que seu filho de 9 anos, o fantasma de um oficial que acaba de morrer. Será então mais simples admitir a teoria espírita de um corpo astral? E, contudo, se rigorosamente se pode supor que a memória dos defuntos persiste, será realmente admissível que o corpo de um indivíduo, após alguns dias, muitas semanas, muitos meses, então que a putrefação o desorganizou completamente, possa reaparecer ainda? Não é loucura supor a revivescência não somente da memória, mas ainda do corpo dos indivíduos, até de seus costumados trajes. É verdade que ainda se deve admitir alguma coisa a mais. É um fenômeno singular que recebeu o nome, muito bem composto, de ideoplastia, do qual se podem citar numerosos exemplos, de sorte que os fantasmas não seriam senão fenômenos de ideoplastia, isto é, que o espírito do médium pode fabricar objetos materiais unicamente pela força de seu pensamento. Tive com Eusápia um exemplo notável. Seguro em minha mão, durante 28 segundos, atrás da cortina, a mão materializada de John King, mão essa muito maior que a de Eusápia, que tem as suas controladas pela senhora Curei por mim. Eu havia pedido um anel, um anelo. A mão imediatamente fez-me sentir um anel. Depois pedi uma pulseira e senti em meu pulso a pressão de uma pulseira de mulher cujo fecho era uma fivela. Materializações de animais também são ideoplastias, como por exemplo, quando Gelei e eu fomos mordidos por um cão, que sentimos, ouvimos e não vimos. Uma bela ideoplastia é que foi produzida por Kloske. Foi fotografada uma águia com as asas abertas, voando por sobre sua cabeça. Do momento em que se admite, e é difícil não o fazer, que o pensamento do médium pode fabricar coisas visíveis, fantasmas, como não supor que fantasmas fotografáveis, tangíveis, visíveis, tendo todos os atributos da matéria, sejam apresentados a pessoas que julgam reconhecê-los. Certamente nadamos numa incerteza absoluta. Mas a inverosimilhança dessa formação de um ideoplasma conforme a personalidade do morto é o menos difícil de aceitar do que a reconstrução, ao mesmo tempo psicológica, morfológica, fisiológica, dessa personalidade defunta, ao cabo de alguns meses ou de alguns anos de sepultura. Certos fatos singulares pareciam provar que fora de toda a ideoplastia há talvez seres, como anjos, que aparecem em certas condições. Bozano reuniu casos emocionantes de aparições de defuntos no leito de morte. Apresentou 61 casos, cada um mais curioso que o outro. E, contudo, os moribundos não eram médiuns. Sem dúvida devemos supor que, no momento da morte, os moribundos têm um poder senão de evocação, pelo menos de visão. Entre essas aparições de fantasmas há algumas que são notáveis, quando quem os vê é uma criança. Posso citar 2 casos admiráveis que parecem copiados, de tal forma idênticos. Um eu de uma criança americana, o outro de uma menina francesa. Desses 2 casos a homologia é espantosa. Rei, com a idade de 2 anos e 7 meses, vê seu irmãozinho que acabara de morrer e que o chamava. Mamãe, disse ele o irmãozinho sorriu para Rei, ele quer levá-lo. Dias depois ele disse, o irmãozinho sorriu para Rei, ele quer levá-lo. O pequenino Rei morreu 2 meses depois. O caso da menina francesa também é maravilhoso. Tinha ela 3 anos e 3 meses. Um mês após a morte de uma tia que a adorava, ela ia à janela,
Olhava fixamente e dizia: mamãe, olhe lá a titia Lili que me chama, e isso se repetiu muitas vezes. 3 meses depois a pequena adoeceu e, durante a enfermidade, dizia: não chore, mamãe, tia Lili está me chamando. Como é bonito. Há anjos com ela. A pobre criança morreu 4 meses depois de sua tia. 2 outros casos análogos também são dignos de ser mencionado. Um menino de 3 anos, junto de seu irmão agonizante, chama sua mãe para dizer-lhe: mamãe, há lindas senhoras ao lado de meu irmão, elas querem levá-lo. Nesse momento o pequenito expirava. Devo apelar a todo meu racionalismo, pois me parece impossível negar que, no momento da morte, anunciando essa morte, haja seres sobrenaturais, fantasmas, tendo alguma realidade objetiva, que estejam presentes, embora só sejam divisados por uma criança. Mas não é absurdo supor que as crianças, numa espécie de transe, agônico, espirítico se quiserem, possam divisar seres que os outros assistentes não veem. No momento da morte também há alguns casos de música transcendental, concertos quase divinos, parece, que todos os assistentes podem ouvir. Bozano reuniu alguns casos comoventes. Que em certos casos os fantasmas e as formas materiais fotografáveis, palpáveis, possam se moldar na parafina, deslocar objetos, produzir luzes, transmitir suas vozes, isso não é duvidoso. Como nos casos de Crocas, de Giblier, da Senhora d'Espérance, assim como em certas materializações da Vila Carmen, esses fantasmas começam por uma espécie de vapor, de nuvem que pouco a pouco se condensa, tomam a forma de um ser vivo, depois desaparecem, e desaparecem como as visões de um sonho, sem que haja porta, alçapão ou gaiola engradada que impeçam a aparição de se evaporar. Há numerosos casos bem autênticos de mãos que se evaporam. G. Delany deu alguns exemplos. Bottazzi, fisiologista eminente, sentiu evaporar-se em sua mão uma mão ectoplásmica de Eusápia. Tudo isso não me parece nada contestável, mas o que seria bem interessante é saber se esses ectoplasmas, esses ideoplasmas, têm uma realidade diversa do pensamento do médium. Diversamente dito, será que Katia King, será que a pequena Stacy Ochorowicz, será que Joan King de Eusápia Paladino, não sejam frutos da imaginação de Florence Cook, de Stanislawa, de Eusápia? Essas formas fantasmagóricas sobreviverão a seus médiuns? Expus lealmente as razões às vezes muito fortes que nos levariam a admitir a sobrevivência da memória dos defuntos, ou pelo menos a existência de seres sobrenaturais da 4ª dimensão. Também exporei lealmente as objeções formidáveis que se pode fazer a essa hipótese. Jamais, até o momento presente, os espíritos, falando ou escrevendo por intermédio de um médium, introduziram ideias novas na ciência. Nenhum progresso científico lhes é devido, eles permanecem humanos, muito humanos. Eles nunca transpuseram, bem longe disso, os limites da inteligência do médium, mesmo os lindos versos que Charles Hugo escrevia em Jersey, pois como médium admirável e poderoso, esses versos nunca ultrapassaram o grande talento de um poeta. Em matéria de ciência, a parte talvez uma fórmula matemática dada a Olivier Lodge, para explicar uma figura geométrica por expressões algébricas complicadas e exatas, não sei que tenha havido alguma revelação de um só dos fatos novos e espantosos que a física contemporânea nos deu a conhecer. Quase sempre as operações que produzem, os fantasmas como as palavras que pronunciam, são de uma intensa mediocridade. As revelações que fazem da vida de além-túmulo testemunham uma invenção nulamente pobre. Que direi de seus movimentos? Mexer um sofá, deslocar um móvel, dar um soco com um pedaço de membro, até mesmo com uma mão bem ou mal formada, isso não dá uma grande ideia da intelectualidade deles. No princípio deste livro mostrei que o futuro das sociedades é bastante miserável, pois não podemos esperar, nem pelas artes, nem pela literatura, nem pelas indústrias, nem pelas religiões, nem mesmo pelas ciências, a revolução tutelar que trará a uma nova humanidade um futuro de felicidade e de paz. Sem dúvida, quando falo de ciências,
refiro-me às ciências clássicas, cultivadas e ensinadas, que amo e admiro com todas as forças do meu ser. No entanto, por belas e poderosas que sejam, elas são incapazes de mudar profundamente a nossa consciência e a nossa moralidade. Portanto, não é nas ciências que deposito a grande esperança, é na metapsíquica, porque ela se estende por regiões de tal forma desconhecidas e vastas que é com dificuldade que divisamos a sua extensão. Digo, pois, com toda a audácia que dá uma convicção profunda, a metapsíquica é a grande esperança. Entretanto, no decurso deste livro, muitas vezes eu me revoltei contra as habituais teorias espíritas. Mas essa revolta está justificada pelo antropomorfismo pueril de alguns espíritas. Outrora os egípcios, crendo na sobrevivência, envolviam os grandes mortos em faixas, esperando assim lhes preservar os corpos de uma hedionda putrefação. Então, junto à múmia embalsamada, enrolada em faixas perfumadas, eles colocavam joias, pastelarias, pinturas e jogos, para que o morto, ao despertar com seu corpo quase intacto, pudesse comer, beber e divertir-se. Ainda encontramos entre muitos selvagens, meio civilizados, como por exemplo, entre os melgaches, essas mesquinhas ideias de sobrevivência. Quem sabe se os civilizados, adeptos de certas religiões que professam a imortalidade da alma, não nutrem infantilidades análogas, cornetas sagradas soando através do vale de Josafá e fazendo os mortos sair do túmulo para que prossigam eternamente suas existências no inferno inflamável ou num paraíso azul onde entoaram cânticos. Esse antropomorfismo elementar é um pouco dos espíritas. Eles creem na sobrevivência, imaginam, como professava Pitágoras, que, quando se morre, desencanamos para tornar a passar a um outro corpo humano. Portanto, os desencanados, isto é, os mortos, revivem pela reencarnação. Antes de se reencarnar, eles, aliás, não passam de pobres figurões, removendo sofás, fazendo as mesas virarem, pregando ideias infantis, ricos em conversações verbosas, ora cômicas, ora libidinosas. Parece até que, se cremos no ingênuo Conan Doyle, eles comem como os humanos dos quais conservaram as formas materiais e os apetites gastronômicos. É esse espiritismo que acho bem medíocre e digo claramente, conquanto eu admire muitos espíritas por sua coragem e boa fé. É verdade que certos espíritas não caíram nesse espiritismo grosseiro. Da mesma forma devo declarar que não refuto em absoluto o que os espíritas afirmam. A esse respeito vou me explicar com toda a franqueza. Em primeiro lugar, quanto aos fatos, como o constataram, se tiveram a paciência de ler este livro, há muitos fenômenos absurdos, porém, incontestáveis e, conquanto a ciência oficial ainda não os recebe em seu seio zeloso, não há dúvida que daqui a alguns anos dará lugar ao inabitual, criptestesias, telepatias, lucidez, alucinações verídicas, assombrações, telecinesias, fantasmas materializados, xenoglossias, premonições. Tudo isso está bem autenticado e deve-se reconhecer que o inabitual existe. Então, para explicá-lo, há, como se tratasse de um dilema, duas grandes suposições que podem ser feitas. Primeira hipótese, esses fatos inabituais são de ordem exclusivamente humana. Segunda hipótese, esses fatos inabituais supõem a existência de forças extra-humanas. Ambas as hipóteses se chocam com enormes dificuldades. Ainda vamos discuti-las rapidamente, fazendo notar que, para aceitar uma ou outra, é necessário que ela satisfaça todas as condições. Primeira hipótese. Todos os fenômenos seriam de ordem puramente humana e não necessitariam de nenhuma força extra-humana, astral, espiritual ou qualquer outra. Efetivamente, antes de tudo, devemos reconhecer a existência de seres humanos que se distinguem da multidão por propriedades que os diferencia dos outros homens. Por exemplo, eles podem conhecer fatos que os seus sentidos normais não revelaram. Por exemplo, podem emitir prolongamentos ectoplásmicos. Eles também são dotados de uma força ideoplástica e criam fantasmas,
sendo ainda capazes de suportar o contato de brasas sem que seus tecidos se queimem e ainda de permanecer durante muitos meses sem se alimentar, conservando uma musculatura e uma temperatura orgânica normais. Voltemos por um instante ao princípio de identificação. Dois seres humanos nunca são idênticos. Mas que inverossimilhança supor que certos indivíduos tenham tecidos que uma brasa não queime e que a temperatura orgânica se mantenha sem que eles tenham necessidade do carbono e do hidrogênio dos tecidos. Principalmente, como supor que eles poderão falar línguas estranhas e que tomarão personalidades, representando exatamente pela palavra ou pela lembrança, personalidades mortas. Rigorosamente compreendo que, sensível a vibrações misteriosas que emanam das coisas, ou Sócrates que possa ler uma carta inclusa em um envelope opaco. Rigorosamente também posso admitir que um prolongamento orgânico saía do corpo de Eusápia. E já é muito admitir essa criptestesia e essa ectoplasmia elementares. Se formos mais longe, se admitirmos que podemos nos elevar do solo, levitação, ter os tecidos incombustíveis, falar línguas estrangeiras do que não aprendemos, criar fantasmas que possuirão todos os atributos de seres vivos reais, isso seria dar ao homem poderes quase divinos. Em todo caso, o homem capaz desses fenômenos maravilhosos é um verdadeiro super-homem, pois podem fazer aparecer um cão, uma águia, um homenzinho com um capacete, uma mulher vestida com uma touca na cabeça. Caímos, pois, no inabitual, de tal forma inabitual que somos forçados a dizer que nada mais compreendemos das coisas. Se admitirmos, finalmente, que alguns seres humanos possuem essas propriedades extraordinárias, podemos dizer que nisso há uma grande esperança. O homem, então, não mais nos parece uma humilde criatura, um pouco mais adiantada em evolução do que os outros mamíferos, mas um ser que tem em sua inteligência, como em sua constituição psicofísica, recursos prodigiosos. Podemos esperar, portanto, quando não para nós individualmente, pelo menos para os nossos bisnetos e para toda a espécie humana futura, um porvir muito mais amplo que o porvir restrito e estreito a nós ofertado pelo limitado e quase legítimo materialismo da ciência clássica. A evolução dos seres vivos. Há milhares de séculos eles foram introduzidos na superfície da Terra para expandir-se, desmesuradamente, estender-se agora a cobrir o globo. Nisso há, sem dúvida, uma lei de finalidade que se impõe. Pois bem, se desde milhares de séculos a inteligência vai não crescendo, por que havemos de querer que ela pare hoje? Por que não imaginar que esse poder sobrenatural concedido pela natureza a certos indivíduos de mover objetos sem contacto, de conhecer fatos desconhecidos, de criar fantasmas, porque, digo, não supor que o homem, atingindo um degrau superior de evolução, possa comumente possuir tais poderes. Portanto, supondo esse poder sobrenatural para o homem futuro, temos o direito de falar de uma grande esperança pela extensão de nosso poder, quer seja individual, quer seja coletivo. Mas, pobre de mim, esse poder mirífico que encontramos em alguns médiuns, necessita de um esforço mental enorme, uma imaginação e uma extrapolação desmesuradas, 1000 vezes absurdas, para aceitar que esses inverossímeis poderes surjam no homem medíocre tornando-se normais. Segunda hipótese. A segunda hipótese também é bem audaciosa. Apresentá-la sob a forma menos extravagante, supondo que há em redor de nós, misturadas em nossa existência, intervindo ou podendo intervir em nossos atos, forças individuais, inteligentes, anjos, demônios, desencarnados, espíritos, pouco importa o nome. Esses espíritos que entram no corpo e na alma dos homens lhes dariam uma força sobrenatural, ora mental, ora mecânica. Sozinho e abandonado, o mísero ser humano nada pode. Mas ele se torna quase um deus quando o espírito inspira. Qualquer que seja a audácia desta afirmação da existência de anjos e desencarnados, é impossível, em certos casos, não admiti-la, como por exemplo, quando crianças, o pequeno rei e a pequena francesa, veem, algumas semanas antes de morrer, lindas senhoras que as chamam, quando fantasmas erram em casas assombradas,
principalmente quando hoje espelham, com milhares de recordações de sua vida passada, volta na Sra. Piper, etc., etc. Então a explicação espírita é a mais fácil, a mais racional, ouso dizer. Seria tão ridículo supor para a lucidez de Ossoyetes que uma hipótese diversa da inteligência humana capaz de ser agitado por vibrações especiais desconhecidas do éter, quanto é justo dizer em certos casos que a explicação espírita é a menos má. Contudo, hesitei em escrever esta frase, porque ainda vejo nessa hipótese espírita tantos absurdos, tanta obscuridade, mesmo tantas impossibilidades, que não posso me resolver a reconhecê-la como satisfatória. E mais uma vez resumo as objeções fundamentais. Primeiro, memória sem cérebro. Segundo, futilidade e puerilidade, quer sejam movimentos executados pelos espíritos, quer sejam palavras pronunciadas por eles, nenhuma revelação que não seja muito humana. Terceiro, personalidade fictícia e fantasista, a gosto dos operadores, pois que raramente aparecem os seres queridos que desejaríamos evocar. Quarto, necessidade de admitir uma sobrevivência para as inteligências dos animais tão vizinhas da nossa. Quinto, impossibilidade de fixar a mentalidade de um desencarnado neste ou naquele momento de sua existência terrestre, bebês, velhos, alienados. Todas essas razões me fazem veementemente hesitar no momento de aceitar o dogma espírita como o conceberam Allan Kardec e Conan Doyle. Devo acrescentar aqui que certos espíritas adotaram algumas modificações necessárias à simples doutrina da sobrevivência. Se nenhuma inteligência morre, como o número não pode ser aumentado indefinidamente, deve-se supor a reencarnação. Mas, se somos seres reencarnados que não conservaram recordação alguma de nossas existências anteriores, são como se não revivêssemos, porque reviver significa guardar a lembrança do passado. Falando a verdade, como as teorias nunca falham, os espíritas admitem que um indivíduo que representa muitas personalidades sucessivas, isto é, muitas reencarnações, vai a um dado momento, quando reencontrar todas as suas reencarnações anteriores e relembrar-se de tudo que viu, fez, ouviu, nessas suas múltiplas existências precedentes. Seja, é muito poético e, sob o ponto de vista moral, excelente. Mas, quanto a provas científicas, nem sombra. Portanto, não é aí que deposito a grande esperança. A grande esperança para mim, ela não está nem nos poderes sobre-humanos cada vez mais numerosos e intensos dos indivíduos, nem na persistência da vida dos desencarnados, reencarnando-se em mortais ordinários. Ela se encontra nessa imensa incerteza, que deve invadir-nos quando pensamos nos fenômenos extraordinários, verdadeiramente absurdos da metapsíquica. Quanto mais reflito, tanto mais revoco essas materializações, essas assombrações, essa lucidez maravilhosa, esses transportes, essas xenoglossias, essas aparições de fantasmas e principalmente essas premonições, persuadindo-me cada vez mais de que nada sabemos, absolutamente nada do universo que nos cerca. Vivemos numa espécie de sonho e nada compreendemos realmente das agitações e dos tumultos desse sonho. Frequentemente tudo se passa como se nadássemos no inabitual. Esse inabitual que às vezes é de uma realidade espantosa, permite-nos conceber grandes esperanças. O espaço e o tempo talvez nada mais sejam que formas defeituosas de nosso intelecto. Sem dúvida despertaremos munidos de alguns fragmentos de recordações e veremos realidades surpreendentes bem superiores às pobres concepções de um mundo espírita tristemente calcados sobre o nosso mundo material. Tudo, no cosmos menso, não passa de vibrações do éter. Segundo a rapidez dessas vibrações se produz este ou aquele fenômeno, luz, eletricidade, atração, calor, matéria. Provavelmente a nossa vida, a nossa consciência não passa de uma vibração análoga. Ora, as vibrações não desaparecem. Os mares ainda estão agitados pelo suco das naus de Cleópatra. Nossa consciência, essa vibração misteriosa do éter, então não desaparecerá. Só conhecemos o mundo com 3 dimensões.
Conheceremos talvez uma quarta, até uma quinta. Essas considerações são bem vaporosas. Estou farto de o saber. Mas, em presença dos fatos extraordinários que se comprimem em redor de nós e que observamos logo que nos damos ao trabalho de os olhar, é preferível fugir por alguns instantes do nosso restrito mundo material, a procurar explicações tortuosas, certamente falsas, para os fenômenos que são absolutamente possíveis de compreender. Embora essa incursão nas nuvens, embora essa grande esperança que brilha diante de nós qual uma estrela radiosa, não se deve perder pé nem abandonar o terreno sagrado da ciência experimental. Se quisermos que essa esperança se transforme em realidade, devemos observar e experimentar, experimentar e observar. Talvez, então, acabemos encontrando os elos que ligarão uns aos outros os fatos múltiplos, incoerentes, esparsos, que despertam o nosso estupor. Os progressos que fizemos no desconhecido, somente desde há 80 anos, são tais que eles nos autorizam a tudo esperar. E principalmente, pois a vida é qual um sonho e os fatos estranhos nos dão o direito de esperar dias melhores, podendo, pois, contar verdadeiramente com a benévola colaboração das forças misteriosas que palpitam em volta de nós. Portanto, devemos tratar de merecer o nosso futuro e de sermos dignos dessas forças. Tenhamos contra a ignorância e o ódio, o culto da verdade, da justiça e do amor. Saibamos amar o bem e detestar o mal. Conclusão. E agora, resumo os fatos e raciocínios expostos nas duas partes deste livro. 1. O inexorável destino, quer ele seja Deus, natureza, força ou lei, quis que o homem reinasse no planeta, e, para que ele fosse rei, deu-lhe o amor à vida e o amor sexual. Esses dois poderes formidáveis, apoiando-se na inteligência, têm evidentemente por fim e por causa assegurar a vida, não somente do indivíduo, mas da espécie. Por quê? Para quê? Certamente não compete a nossa mesquinha inteligência sabê-lo. Pode-se, entretanto, humildemente, tomar a liberdade de fazer algumas sugestões. Tudo se passa como se o destino tivesse desejado a inteligência. Porque, na superfície terrestre, certamente por graduação, a inteligência sobreviveu nos seres e durante muitos milhares de séculos se desenvolveu e aumentou. A aparição do ser inteligente não podia ser quase imediata. Essa aparição deu-se por meios indiretos, prolongados, durante séculos e séculos, com esboços informes, hesitações, ensaios infrutuosos, aborto, que uma longa série de seres se sucederam, todos ávidos de se reproduzirem, e seu último descendente, o homem, assim como os inumeráveis ancestrais, receberam os mesmos dois instintos poderosos que dirigem seu pensamento e seus atos. Sim. O progresso da inteligência foi regular, contanto que se examinem os períodos de muitos séculos, mesmo de muitas centenas de séculos. É, pois, ridículo supor que chegamos ao ponto morto e que esse progresso contínuo vai parar. Como admitir que tenhamos atingido o último termo da inteligência e que os instintos dominadores que a natureza nos deu vão se enfraquecer a tal ponto que a humanidade, privada desses guias divinos, se extinga? Que a Terra seja transtornada por um cataclismo cósmico, que um micróbio invencível destrua todos os seres vivos superiores, que o necessário oxigênio se escape lentamente nos espaços interestelares, que o calor que nos é dado pelo Sol diminua a ponto de a Terra tornar-se um esferoide gelado. Isso tudo certamente é muito possível, mas deveras remoto. Segundo toda a verossimilhança, a humanidade tem ainda muitos milhares de anos diante dela. Ora, essa prolongação da espécie humana acarreta duas consequências formidáveis, apenas hipotéticas. A primeira é que a inteligência do homem futuro será mais penetrante, mais sutil, que a do homem atual. Além disso, se não formos prudentes para instituir uma seleção humana, a natureza disso se incumbirá. Ela não esperou por nossas academias, nossas faculdades, nossos laboratórios de zoologia, de fisiologia e de botânica, para encaminhar a mônada ancestral, da qual derivamos, a se tornar Galileu, Pascal, Newton, Goethe e Pasteur.
ela encontrará algum processo, indireto ou não, que, aliás, não vejo de modo algum, para que uma raça humana superior, um super-homem apareça na superfície de nosso planeta. Certamente, sim. Mas, ainda uma vez, para que? 2. Pois bem. Falando da grande esperança, audaciosamente, tentei conhecê-la. Para alcançarmos o que significa o progresso intelectual, para ver a marcha triunfal que ele seguiu, examinemos num breve sumário a história da ciência. Há 500 anos, isto é, há 15 gerações somente, no tempo em que vivia o trisavô de meu trisavô, em 1432, nada havia em matéria de ciência. Nada em matemática, senão os livros de Euclides, isto é, uma ciência que balbuciam os nossos estudantes de 14 anos. Não conheciam nem o cálculo integral, nem a álgebra, nem os logaritmos, nem o cálculo das probabilidades, nem a geometria analítica. Havia uma geometria plana elementar e uma aritmética na qual triunfa a tabuada de Pitágoras. A astronomia, não obstante os pastores da Caldeia, eram infantis. Tales julgava que o Sol era tão grande quanto o Peloponeso. Talvez soubessem que a Terra é redonda, pois em 1432 ainda o ignoravam. Sabiam que o Sol era quente, mas nem sonhavam em assimilá-lo a uma estrela e abstinham-se de conjeturar a distância enorme, inaudita, inverossímil, que nos separa das estrelas, mesmo as mais próximas. Nesse caso as hipóteses geocêntricas e antropocêntricas governam tudo. A Terra tornou-se o centro do mundo. Imaginamos a prodigiosa evolução mental que fez a humanidade, quando dizemos, a Terra não é mais que um ponto imperceptível no mundo solar e o mundo solar não passa de um ponto imperceptível, mas imperceptível ainda no vasto universo. O Sol não é mais que uma estrela como as outras e há milhões de sóis e milhões de planetas. Hoje sabemos, o que é realmente maravilhoso, que essas estrelas e esses planetas são constituídos dos mesmos elementos químicos da nossa miserável habitação terrestre. E, se falo de astronomia e matemática, é porque o talento dos antigos foi principalmente aplicado a essas velhas ciências, pois as outras não existiam. Acreditavam em 4 elementos, a terra, o ar, a água e o fogo. Essa enumeração é suficiente para mostrar o triste estado da presente física de então. Em matéria de eletricidade, só haviam visto com Thales, o âmbar, eletro, que, ao ser atritado, atraía a poeira, mas era, diziam, um capricho da natureza. A fisiologia, apesar de Galileu, não existia. Que poderia ela dizer antes de ser conhecida a circulação do sangue e a composição do ar? A química fazia parte da alquimia, isto é, uma mixórdia inominável, e a medicina ainda era mais absurda. Como poderiam falar dos micróbios antes da invenção do microscópio? A geologia e a paleontologia nem tinham nome. Em 500 anos o nosso conhecimento do mundo transformou-se completamente. Um aluno de nossas escolas primárias sabe 100 vezes mais que os mais ilustrados sábios de 1432. Estou enganado dizendo 500 anos, pois em um meio século, o meio século que vi, todas as ciências fizeram tais progressos que não mais os reconhecemos. Em 1868, quando comecei meus estudos médicos, nada era conhecido do que forma hoje a mais simples trama de nossos conhecimentos. Nada se sabia de aviação e considerávamos loucos os que julgavam que o homem poderia construir máquinas pesadas que transporiam os espaços aéreos com uma rapidez superior à dos mais céleres pássaros. Afirmavam que jamais a luz elétrica poderia iluminar, pois não passava de uma luz ilusória. O telefone e a telegrafia sem fio não existiam. E quanto ao cinema e o automóvel não passavam de magia negra. A origem microbiana de todas as moléstias era totalmente insuspeitada. A transmutação dos metais era encarada como loucura. Um doutor em ciências de 1868 estaria abaixo do mais medíocre bacharel de 1932. Mas, que esse medíocre bacharel não fique vaidoso. Quem sabe o que pensará dele o bacharel de 1992? Quem sabe se ele não sorrirá de piedade ao ver as suas ideias sobre as estrelas, sobre os micróbios,
sobre os íons, sobre os átomos, sobre a luz, sobre a eletricidade, sobre a relatividade. As conquistas da ciência foram formidáveis e não se pode alegar um motivo sério para que ela pare, pois a totalidade das coisas para conhecer é enormemente maior que a das coisas comuns. 3. Portanto, apesar da progressão assombrosa de nossas ciências, nós nada sabemos, ou quase nada, do universo. Em torno de nós freme, em vibrações múltiplas e complicadas, um mundo mecânico, do qual, à custa de grandes esforços, determinamos algumas condições. Então, em nosso ingênuo orgulho, julgamos haver descoberto leis imutáveis além das quais nada existe. Que cegueira! Ao lado desse mundo mecânico em que se precisam o telescópio, o microscópio, o galvanômetro, o espectroscópio e a balança, há um outro mundo mecânico e psicológico ao mesmo tempo, é o mundo desconhecido, oculto. Oculto hoje, mas que amanhã talvez não mais o seja. Para provar que esse mundo oculto, ou criptocosmos, existe, apresento dois argumentos, um lógico e outro experimental. Eis em primeiro lugar o argumento lógico, é um dilema irrefutável, ou conhecemos todas as forças da natureza ou não conhecemos todas. Ora, o primeiro ponto desse dilema é loucamente absurdo. Como? Com os nossos 5 pobres sentidos, com os engenhosos instrumentos que os reforçam, teríamos a jactanciosa presunção de haver limitado, registrado, codificado todas as forças que vibram no mundo. Existiria alguma força misteriosa que nos laboratórios, as nossas máquinas, os nossos aparelhos não teriam reduzido a fórmulas matemáticas e em demonstrações experimentais? Ou então, envolvidos em nossa vida, assistindo aos nossos atos, controlando os nossos pensamentos, escrevendo por nossa escrita ou falando por nossa voz, há seres misteriosos, invisíveis, anjos ou demônios, talvez as almas dos mortos, que é a convicção dos espíritas. A morte não seria pois a morte, mas a entrada de uma vida nova. Em ambos os casos, nós nos chocamos com monstruosas inverossimilhanças, nadamos no inabitual, o surpreendente, o prodígio. E eis onde quero chegar. Retomo a pergunta que fiz no princípio desse livro. Por que existes? Parece-me que é para que teus descendentes se iniciem nesses mundos desconhecidos. Existes porque para a humanidade há uma grande esperança. O universo, o vasto universo seria incompreensível se não passássemos de filhos do acaso. Tudo parece provar que a inteligência se tem constantemente desenvolvido e propagado por sobre a superfície da Terra. Ora, se as nossas ciências não fossem mais longe do que a nossa astronomia, a nossa física, a nossa fisiologia atuais, custaria, realmente, para chegar penosamente a esse pobre resultado, um imenso esforço de muitos milhões de séculos e de muitos milhares de seres vivos. Mas não estamos no termo derradeiro de nosso desenvolvimento porque o futuro da ciência é quase ilimitado. Há 100 anos, quando Cuvier morreu, não se conhecia nem a eletricidade de indução, nem a síntese química, nem os micróbios, nem a fotografia, nem o telefone, nem as ondas hertzianas, nem o rádio, nem a aviação, estando as ciências ocultas entregues às pitonisas e às feiticeiras. Portanto, não se pode prever absolutamente o que nos espera daqui a 100 anos e, com mais razão, daqui a 1000. Temos, pois, o direito de tentar as mais aventurosas experiências. Quantos mundos misteriosos, forças invisíveis, talvez inteligentes, estão em redor de nós, que horizontes esplêndidos nos são descortinados. Façamos uma comparação. Será que uma formiga, que perambula em um formigueiro, pode adivinhar que há transatlânticos e teatros, parlamentos, tribunais, elétrons e estrelas? Seguramente somos mais inteligentes que uma formiga, mas do universo imenso que nos circunda nós não sabemos muito mais do que ela. Com toda certeza há forças diferentes das forças conhecidas até agora e estudadas pelos sábios. Que possamos conhecê-las um dia é outra coisa. Digo somente que há forças misteriosas, talvez inumeráveis, em volta de nós. Não esgotamos a lista das forças mundiais.
Tales e Protágoras já pensavam tê-lo esgotado, como mais tarde Abelard e Scott, ainda mais tarde, Descartes e Newton. Apesar de seu talento, Tales, Protágoras, Abelard, Scott, Descartes e Newton enganaram-se. Conquanto sejamos bem inferiores a esses grandes homens, tendo mais prudência do que eles, ousam dizer que há uma probabilidade formidável, quase certeza, de que mundos desconhecidos vibram em redor de nós. E o segundo argumento, o argumento experimental, é muito mais poderoso ainda e seria preciso ser desoladoramente cego para não aceitar o que proclamam a observação e a experiência. O mundo mecânico, e expressado pelos matemáticos, produzido pelos engenheiros, descrito pelos físicos e fisiologistas, não é tudo. Existem forças mecânicas completamente desconhecidas que podem ser aplicadas, ridiculamente, confesso, em condições inabituais sem que possamos encontrar uma única explicação verossímil. O inabitual existe. Há ectoplasmas, telecinesias, levitações, fantasmas, lucidez, premonições. Então duas hipóteses, ambas inverossímeis, se apresentam. Mas não vejo uma terceira para propor, sendo necessário adotar uma ou outra. Ou então a inteligência humana é capaz de milagres. Chamo de milagres os fantasmas, os ectoplasmas, a lucidez, as premonições. Portanto, se outrora houve nômades e ouriços marinhos, foi para que houvesse um homem futuro, mais sagaz, mais inteligente que o homem atual que, aproveitando-se das pesquisas de seus ancestrais, isto é, de nós, descubra talvez a causa profunda pela qual ele apareceu, pela qual tu existes, ó meu amigo. Contudo, hoje, essas ideias sobre o futuro humano e o engrandecimento do nosso pensar parecem à maioria dos homens, e principalmente, lamento dizê-lo, aos sábios, fantasias e sonhos. Seja. Mas o que ninguém poderá contestar é que a ciência clássica, metódica, a ciência das universidades e dos ensinamentos oficiais, fará progressos maravilhosos. Mesmo que nada esperemos do inabitual metapsíquico, verdades novas serão descobertas no habitual. Tenhamos a coragem de pensar que a nossa física, a nossa astronomia, a nossa geologia, a nossa fisiologia, principalmente a nossa medicina, ainda permanecem em uma infância primitiva. Nada sabemos do mundo inabitual. Mas também pouco sabemos do mundo habitual, mecânico, banal, no qual nos movemos. O enorme progresso da ciência e a chegada de um homem superior, é um futuro que temos o direito de aguardar. E é por esse futuro que os poderosos instintos da conservação para a vida do indivíduo e a prolongação para a vida da espécie foram dados a todos os seres vivos. Não é o acaso, talvez não passe de uma lei. Por que existes? Perguntei ao começar. E agora resumo, para existir e para ter filhos. Porque se a humanidade se prolongar, como há mundos inauditos, enormes, inverossímeis para conhecer, esses mundos serão, pelo menos parcialmente, conhecidos, pois o prolongamento da humanidade será acompanhado de um aumento de inteligência. Portanto, existes para que teus filhos saibam. Se eles souberem, encontrarão um meio de ser feliz. Não é somente teu dever, é também tua esperança. Reflete bem sobre isto, assim agindo, assim pensando, tu te tornarás o construtor, não somente da felicidade de teus irmãos, mas ainda da tua própria felicidade. Livra-te das servilidades dolorosas da vida, engrandece-te, e, quando a morte chegar, poderás adormecer, para despertar, sem dúvida, em plena serenidade. Fim.